Olá alunos, tudo bom? Hoje, infelizmente, a aula não vai ser no quintal, por uma questão da chuva, né, que caiu ainda há pouco. Nós vamos ter que gravar aqui no meu espaço de descanso, no meu espaço de leitura, no meu espaço também de espiritualidade, tudo isso nesse mesmo espaço. Bom, continuando a nossa discussão através das videoaulas, hoje nós usamos, obviamente, o material de ensino do sistema Faria de Brito, material esse das turmas de terceiro ano de convênio, e nós vamos fazer uma revisão da página 15. Nós vamos estar falando da atividade econômica que é a cana-de-açúcar. Nós já fizemos uma primeira aula, fazendo uma revisão desse período colonial, fazendo principalmente o apanhado da diferença entre o modelo das capitanias hereditárias para o modelo do chamado governo geral, e nós chegamos a falar um pouco de cana-de-açúcar, né? No exato momento nós estávamos gravando próximo à casa de farinha aqui da minha casa. Amanhã vai ter produção de farinha, então amanhã, antes de começar a transmissão dessa aula através do YouTube, né, eu vou tirar umas fotos da produção de farinha lá do quintal, vai estar minha família e tudo mais, eu vou estar por lá e fazendo aí esse contato com vocês. Por quê? Porque tem tudo a ver. Engenho, produção de açúcar, e aqui no quintal da casa do professor Fábio nós temos então a casa de farinha. Muito bem, falar de cana-de-açúcar, né, não esqueçam, é falar da primeira grande atividade econômica aos moldes de uma atividade mercantilista. Esse não é o sistema, é a política econômica, não vai me confundir. Mercantilismo não chega a ser um sistema político, social e econômico. Mercantilismo é uma política. E dentro desta política econômica havia uma regra, havia um padrão chamado de sistema de planteio, aonde esse sistema de planteio orientava, vamos dizer assim, a forma de produção. E a forma de produção, então, da qual o sistema de planteio vai iniciar o seu processo econômico no Brasil, vai ser através da cana-de-açúcar. Vamos só lembrar como era o sistema de planteio? Ele precisava de três elementos, de três, vamos dizer assim, três pilares. O latifúndio, a grande propriedade, e terra nós temos de sobra, que diga lá as capitanias hereditárias. 2, a produção voltada para o mercado externo, portanto é uma produção de um produto, é uma chamada monocultura. E 3, uma mão de obra que não se gaste dinheiro, uma mão de obra que não se, vamos dizer assim, que não se pague salário. E aí entra a mão de obra escrava. É dentro desse sistema, portanto, que se inicia a famosa lavoura de cana-de-açúcar. Bom, por que não foi tabaco? Por que não foi algodão? Por que não foi, vamos dizer assim, por que não foi outra atividade? A cana, o açúcar, era um produto extremamente caro, extremamente oneroso. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a questão das técnicas, do conhecimento. Portugal já havia plantado açúcar em outras partes da sua corrida, vamos dizer assim, da sua corrida econômica, da expansão marítima. E 3, as condições naturais do clima aqui encontrado no território onde é o Nordeste, que era o Brasil de 1500, eram extremamente favoráveis. Então vamos relembrar, o açúcar foi escolhido para ser a primeira grande atividade econômica por 3 fatores. O fator econômico, porque é uma atividade extremamente onerosa, é uma atividade cara e lucrativa. 2, pelas questões, vamos dizer assim, dos conhecimentos que Portugal já disponibiliza, Portugal já conhece a técnica. E 3, as condições naturais. Dado essas características, então se desenvolve a produção. A produção, ela é feita num espaço chamado de engenho, aonde dentro do engenho, na aula passada nós fizemos um destaque muito grande para 2 espaços físicos importantes. A Casa Grande, que é a moradia da família do senhor, né, vamos dizer assim, do coronel, e a senzala, que é a moradia dos escravos. Esses 2 espaços, na aula passada, nós fizemos até uma atividade baseada numa obra, deixa eu pegar bem aqui, olha só, essa é a obra que nós utilizamos na aula passada. Eu tenho 2 obras dessa, uma foi roubada de um colégio, a outra também. Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, né? Essa obra é um clássico da literatura brasileira e foi baseado nessa obra que nós resolvemos uma questão na aula passada para tratar da questão relacionada à Casa Grande Senzala. Lembrando que a resposta eu já devolvi para vocês, é uma obra literária, portanto romantiza a relação entre o senhor e o escravo. Do ponto de vista histórico, entre a Casa Grande e a Senzala há uma relação de conflito. Há uma relação de disputa de poder. Daí eu não tenho, obviamente, condições de dispor para vocês, mas quem puder ler um resumo na internet, eu tenho essa obra, é um clássico da história. Vamos supor que tem algum perturbado na turma de vocês que pense fazer história na universidade. Esse é um clássico do nosso curso.
É o livro História Econômica do Brasil, do historiador Caio Prado Júnior, que trata de uma leitura bastante crítica das atividades econômicas, entre elas a cana-de-açúcar. E a leitura do Caio Prado Júnior é diferente de Casagrande Senzala de Gilberto Freire. Bom, o que eu queria, na verdade, nessa rápida aula, nessa videoaula com vocês, é destacar outra visão do engenho. Qual a outra visão? A visão de que o engenho, vamos dizer assim, ele produz basicamente açúcar. A produção é voltada para, vamos dizer assim, o excedente de açúcar. Sim, é verdade. O engenho é essencialmente, principalmente, majoritariamente é voltado para a produção de açúcar. Mas lembra das palavrinhas que eu disse? Não marque nenhuma questão no dia da prova do Enem, que traga as palavras somente, unicamente, totalmente, exclusivamente. Qualquer questão de ciências humanas que tragam as palavras, que deem totalidade, elas conduzem o aluno ao erro. Na história não existe verdade, na história existem verdades. Portanto, é importante lembrar que existia, além da produção de açúcar, outras atividades econômicas. Então, fazendo a leitura, continuando a leitura na página 16, vocês vão encontrar informações de outras atividades que se desenvolviam para além do açúcar. É preciso entender que o açúcar é voltado para o mercado externo e o mercado interno. Bom, no mercado interno havia uma sociedade colonial que comia. Nesta sociedade colonial, portanto, nós tínhamos a necessidade de produzir a roupa, o calçado e a própria alimentação. Daí eu cito a importância de uma outra atividade, que é a pecuária. Por que a pecuária é importante? Tanto para o processo de interiorização da colônia, de aumentar a extensão de dominação colonial, mas dois, que é um grande destaque, para alimentar a sociedade colonial. Não se esqueça que eu brincava até na sala de aula que a sociedade colonial não come, não merenda, não janta, não toma café com açúcar. É preciso lembrar então que a sociedade produz dentro do seu engenho uma série de outras atividades econômicas. Essa é a minha grande, vamos dizer, o meu grande destaque da aula de hoje. Entender que dentro do engenho se produz uma série de outras atividades, se produz uma série de outros elementos necessários ao sustento da colônia. É importante destacar, existe uma lei chamada de Pacto Colonial, e que essa lei, uma vez quebrada, não significa que a colônia vai morrer, porque ela não morre, porque a colônia se sustenta. E eu vou mostrar para vocês amanhã em fotografias que na casa de farinha, no quintal do professor Fábio, não se produz só farinha. Se tem um tucupi, o tucupi serve para, vamos dizer, o peixe, para o tacacá, para uma série de outras coisas que nós também nos alimentamos. Outra coisa que também a casa de farinha faz é um beiju com castanha de vez em quando. A farinha é o principal produto, mas ela não é o único que se produz aqui nessa casa de farinha. Tudo bem, alunos? Daqui a pouco uma atividade para vocês. Espero que vocês estejam bem.